Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos em confinamento e, obviamente, as atividades da Igreja estão reduzidas ao mínimo e, por isso, nestes próximos 3 programas, nós teremos a presença da pastora Miriam para nos falar do texto do Evangelho que vem no domingo seguinte. E, neste caso, no próximo domingo, nós estaremos a viver o segundo domingo da Quaresma e o texto do Evangelho é o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38. Um texto que nos fala das palavras de Jesus após a proclamação de fé de Pedro. As palavras onde Jesus diz: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo." Pastora Miriam, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade para nos ajudar a refletir um bocadinho sobre estes textos do Evangelho. É quase um contrassenso, porque a nossa natureza humana quase que nos predispõe para pensarmos em primeiro em nós, em segundo em nós e em terceiro em nós. Jesus diz: nega-te a ti mesmo. Claro, aquilo que Jesus nos propõe e é aquilo que Ele vive e que ele nos mostra pela prática do seu ministério é exatamente essa consciência que Ele tem de que a vontade de Deus é que Ele desenvolva a sua missão, mesmo que isso custe a si próprio, ser Ele a carregar a sua cruz, ou seja, negar-se a sua vida ou o seu interesse em primeiro lugar. E esse texto de Marcos, no fundo, leva-nos também para essa tensão que todo o ser humano tem e todo aquele que se considera fiel a Deus, que é entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E todo o percurso que nós evocamos na Quaresma é essa tensão entre a genuína, podemos dizer, instinto humano para a sobrevivência, mas Jesus traz-nos uma missão ou um desafio maior, que é o de nós vivermos a nossa existência à luz da vontade de Deus. E quando esse texto abre, vemos que Jesus anuncia a sua morte e o seu sofrimento por parte dos dirigentes da religião em Jerusalém. E depois dele ter sido reconhecido por Pedro como o Filho de Deus, portanto, como o Messias, ninguém estava a imaginar que o Messias devesse sofrer. E quando Jesus prepara os discípulos, diz abertamente, ou seja, sem qualquer rodeio, mistério, não é? sem qualquer rodeio, e diz que ele vai sofrer. Aquilo que eles tinham na sua mente a partir da proclamação de Pedro todos era que Jesus seria o Messias que viria imperar sobre todas as coisas como um grande conquistador, como um grande rei, ou seja, eles próprios visualizavam-se a si próprios como sendo primeiras figuras de uma nova realidade dinástica como um rei como os outros. Nunca poderiam aceitar que o Messias fosse alguém que devesse sofrer, ser humilhado, ser rejeitado e muito menos morrer. E aquilo que Jesus anuncia choca-os de tal forma que imediatamente Pedro repreende Jesus por estar a propor que o futuro será um futuro tão trágico. E é aí que nós vemos a resposta de Jesus, que diz: afasta-te de mim. Da mesma forma que Jesus diz nas histórias da tentação: não me venhas tentar, porque essa era a tentação genuína e íntima que Jesus teria. Ele que veio para viver, a sua vida era o que ele tinha de mais precioso e ao mesmo tempo agarrar-se à sua vida, agarrar-se à possibilidade que ele teria de fazer aquilo que no fundo o diabo lhe proporia. E Pedro, sendo tão próximo dele, tendo acabado por, digamos assim, o elogiar, acaba por ser ele próprio a colocar pedras de tropeço para que Jesus não faça o seu projeto e não frutifique na sua missão. E Jesus sabe que para frutificar na sua missão ele tem que abdicar de si próprio e se inscrever no bem maior, que é a vontade de Deus. No fundo, tudo o que está em questão neste texto, neste percurso da Quaresma, é Deus é o único Senhor.
E no fundo é a proclamação da fé judaica: o teu Deus, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. É o nosso Deus o nosso único Senhor? Ou nós queremos ser nós próprios os inventores do nosso projeto? E Jesus propõe a fidelidade total. Quando percebemos as palavras que proferiu, fica também em cima da mesa a dimensão do outro. Porque, em primeiro lugar, Deus, mas a dimensão do outro, porque quando uma pessoa diz nega-te a ti mesmo, significa, obviamente, predispõe-te a acolher a vontade do Pai, mas no serviço ao outro. No serviço ao outro, porque se nós, e depois Jesus abre essa questão já não só aos discípulos, mas a toda a multidão. Portanto, ele abre, digamos assim, a rede para todos. Todo aquele que quisesse vir após mim tem que se inscrever, ou seja, se integrar totalmente na vontade de Deus. E não um Deus que alguém inventa, ou que alguém nos impõe, ou que alguém nos diz que é, mas um Deus que nos traz para nós sermos os que proporcionamos a vida ao outro. Portanto, o Deus que eleva o humilde, o Deus que usa de misericórdia por aqueles que sofrem, e é o Deus que perturba muitas vezes a ordem até da vida das pessoas, dos que estão em cima e dos que estão em baixo, e é nessa perspectiva que nós proclamamos um Deus Pai, um Deus de amor e um Deus que quer trazer vida para todos. E é nessa ideia que Jesus se inscreve profundamente. Para ser Messias e para se dar aos outros, ele tem que se abdicar dele próprio. Obrigado, pastora Miriam, pela sua contribuição. Obrigada. Nosso programa chegou ao fim. Voltaremos em breve a estar convosco. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.